Vamos lá, gente. Vamos resolver os probleminhas aqui. Primeiro problema. O enunciado diz: Vovó leva 5 minutos para subir do primeiro andar de um prédio até o quinto. Se ela mantiver a mesma velocidade, quanto tempo vai levar para chegar até o nono? Bom, isso aqui é uma maldade que fizeram com a vovó, né? Mas vamos lá. Ela estava no primeiro. Para chegar até, para chegar até o quinto, ela tem que subir um, dois, três, quatro jogos de escada. Então, quatro jogos de escada, ela vai levar. Quanto tempo ela leva? 5 minutos. Então, para ir. Sexto, sétimo, oitavo e nono. Para ir até o nono, ela vai levar mais um, dois, três, mais quatro jogos de escada. Tá, então, para ir do primeiro até o nono, são 8 jogos de escada. Se em quatro jogos de escada ela faz em 5 minutos, 8 ela vai fazer em 10 minutos. Então, resposta: 10 minutos. Segundo exercício. João e Cândida estão usando uma balança de molas para pesar suas mochilas. Quando pesadas separadamente, a balança mostra 2 e 3 quilos. Quando são pesadas junto, a balança mostra 6 quilos, que é diferente da soma de 2 e 3. Então, o segredo aqui é você fazer o seguinte. Bom, vamos terminar de ler aqui primeiro. Isso não pode estar certo, disse Cândida. 2 mais 3 não é igual a 6. Você não está vendo? Respondeu João. O ponteiro da balança não está no zero. Então é o seguinte, a balança tinha um erro. Então, quando você tinha a plataforma da balança aqui e aqui o mostrador da balança, digamos que o zero estivesse aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O ponteiro da balança, quando a balança estava sozinha, estava vazia, não estava no zero, estava em algum outro lugar. Então tem um valor que está sendo somado ou subtraído, né, de cada coisa que você coloca dentro dessa balança. E aí como é que você pode descobrir quanto que as mochilas pesam de fato? Uma das formas mais simples é a seguinte: você coloca a primeira mochila. Vamos colocar aqui, mochila 1, a balança está mostrando 3 quilogramas. E a mochila 2, a balança está mostrando 2 quilogramas. Então vamos lá, coloca a mochila 1 aqui, colocamos a M1 aqui, a balança está mostrando 3 quilogramas. Só que a gente não pode afirmar que a mochila 1 pesa 3 quilogramas porque a balança tem um certo erro. E aí a gente faz o seguinte, vamos colocar agora a mochila 2. Quando a gente coloca a mochila 2, essa balança vai do 3 para o 6. Não é isso? A gente pesa só a mochila 1, ela pesa 3. Quando a gente coloca as duas mochilas, ela vai para o 6. Então, ela dá uma diferença de 3 quilos aqui quando você coloca a mochila 2. Então, a mochila 2, na verdade, ela pesa 3 quilogramas. Que é a diferença de quando você coloca só a mochila 1 e agora quando você adiciona a mochila 2. E aí a gente faz outra vez esse mesmo experimento para outra mochila. A gente coloca primeiro só a mochila 2 na balança. O enunciado já diz aqui, né? Quando você coloca só a mochila 2, a balança ela aponta para 2 quilos. E agora, quando você adiciona a mochila 1, ela vai de 2 quilos para 6 quilos. Então, esta diferença daqui é de 4 quilos. Então, se você adiciona a mochila 1 e a balança sobe 4 quilos, é porque a mochila 1 pesa 4 quilos. Então, a resposta já está aqui. As mochilas de fato pesam 4 quilos e 3 quilos. E a balança, na verdade, está tirando 1 quilo de cada coisa que você coloca lá dentro. Então, quando a balança está vazia, ela deve apontar aqui 1 quilo negativo. Então, e aí tudo funciona, né? Se ela aponta 1 quilo negativo, você coloca a mochila 1, que é 3 quilos. Quer dizer, a mochila 1, na verdade, pesa 4 quilos, mas a balança vai mostrar 3 quilos. E a mochila 2, que pesa 3 quilos, ela vai mostrar 2 quilos. E quando você coloca as duas juntas, 4 mais 3, 7.
ela sempre está tirando 1 quilo, então ficam 6 quilos. Ok? Então esse é o raciocínio aqui para a balança. Dá para fazer com equações também. Vamos fazer rapidinho aqui com a equação. Vou fazer aqui de verde. É, a gente não sabe quanto que a balança está adicionando ou tirando de cada pesagem. Então vamos chamar essa quantia de x. Então a gente sabe que x mais mochila 1 é igual a 3 quilos, que é quanto a balança mostra quando você só pesa a mochila 1. E o x mais mochila 2 é quanto a balança mostra quando você só pesa a mochila 2. E quando você pesa todas as mochilas, x mais m1 mais m2 é igual a 6. Então a gente tem aqui 3 equações. Dá para a gente resolver isso facilmente se você observar o seguinte. Isto aqui, x mais m1, a gente já sabe o valor de x mais m1, que é o quê? X mais m1 é igual a 3. Então a gente substitui esse 3 aqui. Então vai ficar o quê? Vai ficar 3 mais m2 é igual a 6. Então, m2 é igual a 3. Então, na verdade, a mochila 2 pesa 3 kg, que foi exatamente o que a gente achou aqui. E a gente pode fazer ainda uma outra substituição. A gente pode ver que x mais m2 é igual a 2. Então, a gente substitui, na verdade, aqui o x mais m2. A gente faz exatamente a mesma coisa. Então, vai ficar 2 mais m1 é igual a 6. M1 é igual a 4. Outro jeito de fazer com equações, chegamos no mesmo resultado. As mochilas pesam 3 e 4 quilos. Vamos para o próximo. Opa, esse aqui eu esqueci de apagar. Use os dedos de uma mão para contar da seguinte maneira: o polegar é o primeiro, o indicador é o segundo e assim por diante até o dedo mindinho. Como é que a gente faz aqui? Desenhar uma mão. Aqui é o polegar. Vamos botar aqui o polegar, indicador, dedo médio, anular e mindinho. A gente tem dois dedos com a letra M, né? Vamos chamar, bom, ME, médio, e MI é o mindinho. Então ele vai botar o polegar é o primeiro, indicador é o segundo, dedo médio é o terceiro, quarto e quinto, até o mindinho, que é o quinto. Agora inverta a ordem para continuar. O anular é o sexto, aqui é o sétimo, aqui é o oitavo e o polegar vai ser o nono. E depois você inverte a orientação e continua. Este aqui vai ser o décimo, décimo primeiro, décimo segundo, o polegar vai ser o décimo terceiro e assim por diante. Sempre indo e voltando. E aí o que ele pergunta? Se você continuar a contar dessa forma, indo e voltando com os dedos, qual dedo será o milésimo dedo? Então, o segredo para a gente resolver essa questão é descobrir qual é o ciclo, de quanto em quanto, como que as coisas se repetem aqui. Então você vai ter o polegar, você pode até escrever polegar, indicador, médio, anular, mindinho, depois vai para o anular de novo, depois para o médio, depois para o indicador, depois para o polegar. E aí, a partir do polegar, continua tudo igual, né? Indicador, médio, anular. Então a gente vê que, na verdade, é o seguinte. Aqui a gente tem oito dedos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então esse padrão se repete de 8 em 8. Aqui vai ter polegar, indicador, dedo médio. É fácil da gente perceber que vai tudo se repetir exatamente igual, né? Porque você vai partir do polegar, que foi onde você começou, o processo vai se repetir. Então, de 8 em 8, o processo se repete. Ou seja, polegar vai ser o 9, 10, 11,
12. E aqui a gente tem duas formas de fazer. 1000 é um múltiplo de 8. Se a gente pegar 1000, a gente vai ver que dá para dividir por 8. Vai dar 1000 por 8, vai dar quanto? Vai dar 125. E vai sobrar resto zero. Então, o número 1000, ele vai estar no final de um ciclo desses aqui. Certo? No final do primeiro ciclo está o número 8, no final do segundo ciclo vai estar o número 16, no final do terceiro ciclo vai estar o número 24, que são todos os múltiplos de 8. Então, resposta certa, o dedo vai ser o indicador. É, as observações interessantes aqui. Como a gente começa do número 1, o, o número que vão ser os múltiplos de 8 são 8. Se a gente começasse a contar do número 0, os múltiplos de 8 seriam sempre no polegar. Ou seja, aqui seria o número 7 e aqui seria o número 8. Na verdade, esses números aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eles indicam o seguinte: qualquer número que quando você dividir por 8 deixa um resto 4, por exemplo, vai cair no dedo anular. Então, por exemplo, vamos inventar um número qualquer aqui. Então, em vez de ser o milésimo, eu quero saber o número 387. Que dedo que vai cair? Você divide por 8. Quanto é que vai dar isso aqui por 8? Vai dar 4, né? 32, vai dar 6, 7, 8, 3, 0, 3, e vai sobrar 6. Vai dar um resto 6. Ou seja, isso daqui vezes 8 mais 6. Então a gente já sabe de cara que vai ser o anular, vai ser o 387. Tá? Isso aqui é uma coisa interessante de observar. Sempre o resto da divisão por 8 vai indicar qual é o dedo que vai ser aquele número. Tá? O segredo aqui é perceber que vai se repetir de 8 em 8. Percebeu isso, fica fácil de resolver. Próximo, um ponto é marcado em um círculo, corte o círculo em no máximo 3 partes, de modo que, rearrumando as partes, obtenha um círculo centrado no ponto. Eu mudei um pouco esse resultado, esse enunciado, para ficar um problema mais interessante, que eu coloquei no workplace. Na verdade, eu coloquei aqui, em vez de rearrumar as partes, eu coloquei movendo somente uma das partes. Movendo uma parte. Que faz o problema ficar mais interessante, né? Vamos primeiro entender o enunciado. Pode não ser tão simples de entender esse enunciado aqui. Vamos desenhar uma circunferência. O que ele está falando? Ele está falando que um ponto é marcado em um círculo. Esse ponto, vamos chamar ele de P, ele pode estar em qualquer lugar do círculo. Vamos pegar aqui o centro do círculo também. Vamos chamar de O. Geralmente a gente chama o centro do círculo de O. Vamos desenhar esse P aqui um pouquinho mais para o canto. E aí ele quer o seguinte: você cortar o círculo em 3 partes, de modo que você, movendo somente uma parte, obtenha um círculo centrado no ponto. Uma resposta interessante é a seguinte: você pode desenhar um círculozinho aqui em volta e outro círculozinho aqui em volta. E recortar. Imagina que você pega um círculo de papel, você recorta um círculozinho aqui e outro círculozinho aqui. Esses dois círculos do mesmo tamanho, né? Com centro no O e no P. E aí você faz o quê? Você pega este pedaço aqui, que é um pedaço grande, que você recortou. Na verdade, esse pedaço daqui, ele é um círculo com 2 buracos, não é? Você pintar ele de preto, vai ficar assim. Vai ficar todo pintadinho de preto, menos os 2 buracos, que são os outros 2 pedaços de papel. E aí você faz o seguinte, você gira ele
E aí, na verdade, como é que vai ficar? Quando você gira ele, você vai trocar os dois buracos. Esse buraco aqui você vai colocar aqui e esse buraco você vai colocar aqui. Então, o círculo, na verdade, ele vai ficar um círculo assim, mais ou menos. Tá? Se a gente pegar o círculo direitinho, deixa eu ver se eu consigo, acho que eu consigo copiar esse círculo aqui. E colocar esse círculo aqui, na verdade você só pegou aquele círculo com os dois buracos, girou ele e encaixou de novo nos dois buracos. E agora ele está com o centro no P, que era o que você queria. Então essa é a primeira resposta. Você faz o círculo, corta dois buraquinhos nele e gira o círculo e encaixa com os buracos trocados. E aí, em seguida, o problema pergunta: é possível fazer isso cortando o círculo no máximo em duas partes? E acaba que é possível sim. Existe uma solução bem interessante aqui. Digamos que você tenha o centro aqui no O e um ponto qualquer no P. Como é que você faz isso? Você faz mais ou menos o que você fez da outra vez. Desenha um círculo aqui, desenha um círculo aqui. Só que agora você vai emendar os dois aqui, fazendo retas tangentes a esses círculos. Então, na verdade, você vai fazer uma forma assim, ligando esses dois círculos. E aí, quando você recortar essa parte grande aqui, a parte de fora, vai ficar como? Vai ficar um círculo onde você tem uma tira, assim, um buraco nesse formato aqui. E aí você vai poder fazer exatamente a mesma coisa, girar esse pedaço grande e reencaixar ele de volta aqui, formando um novo círculo centrado no P. Então, dessa forma você consegue. Tá? Só você imaginar que você está recortando esse papel, você está pegando este pedaço grande aqui, gira ele de forma com que tentar fazer um desenho um pouquinho menos feio aqui, de modo que essa tira fique desse lado de cá, e aí você encaixa ele de novo. Tá? Então dá para fazer tudo isso que ele está falando aqui, dá para fazer mais difícil até, movendo somente uma parte, que aí o problema fica mais interessante. Então, resposta, sim, dá para fazer tudo isso aqui. Vamos para o próximo. O irmão sai de sua casa 5 minutos depois da sua irmã. Se ele anda a uma velocidade 1,5 vezes a dela, quanto tempo vai levar para alcançá-la? Então, vamos fazer da seguinte forma. Aqui tem a casa deles. Então, o irmão sai de casa 5 minutos depois da irmã. Ou seja, a irmã já andou. Vamos chamar a irmã de quê? A irmã de A e o irmão de O. Então, a irmã já levou 5 minutos. E aí, nesse momento, o irmão sai da casa. Então, o O está aqui. Se ele anda a 1,5 vezes a velocidade dela, o que vai acontecer? Ou seja, em 5 minutos, ele anda tudo que a irmã andou e mais metade do que a irmã andou. Então, se a irmã anda um período inteiro aqui, o irmão ele vai andar. Um período não, uma distância. Vamos imaginar que isso aqui é uma distância d. O irmão vai andar d e meio em 5 minutos. Ou seja, em 5 minutos, pá, ele vai andar uma distância d e mais metade de uma distância d. Só que quando ele andar esses 5 minutos, a irmã já vai ter andado mais uma distância d.
certo? Porque ela anda a mesma distância d em 5 minutos. E depois, se a gente pegar mais 5 minutos, então aqui ele não alcançou ainda a irmã. Então, se a gente pegar mais 5 minutos, a irmã vai ter andado mais uma vez a mesma distância e ele vai ter andado uma vez e meia essa distância, ou seja, vai ter andado exatamente isso daqui. Então, resposta, ele vai levar 10 minutos para alcançar a irmã. Tá? Bem tranquilo. Isso dá para fazer com equação também. No caso, esses números aqui encaixam e vai dar tudo certo. Então dá para fazer de outras formas também. De equação, como que a gente faria isso daqui com equação? Velocidade, né? Velocidade, a distância que a pessoa anda é igual a velocidade vezes o tempo. Então, a distância. Se o irmão vai alcançar a irmã, ele quer andar exatamente a mesma distância da irmã. Então você tem a velocidade da irmã vezes 5 minutos mais o tempo que o irmão vai levar, tem que ser igual a 1,5 da velocidade, que ele anda com a velocidade 1,5 vezes o tempo que ele vai levar. Então, vamos lá. O irmão anda a 1,5 da velocidade e a irmã ela tem uma vantagem de 5 minutos sobre o tempo. Então, vai ficar uma equação assim. A gente quer descobrir esse tempo, né? Então, como isso aqui está tudo multiplicado, a gente pode cortar essas velocidades, que não vai interferir no tempo. Então, 5 mais o tempo é igual a 1,5 vezes o tempo. 0,5 do tempo é igual a 5 minutos. Tempo é igual a 10 minutos. Por equação também dá exatamente o mesmo resultado. Ok, vamos para o próximo. A figura mostra a esteira de uma escavadeira. A esteira da escavadeira é o seguinte, né, gente? A escavadeira ela tem rodas e tem uma esteira que corre em volta dessas rodas. Ou seja, se a escavadeira está andando nessa direção, essa parte daqui da esteira vai ficar grudada no chão e essa parte da esteira aqui ela vai girar para cá, né? Ou seja, a esteira está girando nessa direção aqui. Então vamos ver, vamos fazer a suposição aqui. Digamos que, imagina um ponto qualquer aqui, vamos botar um ponto B aqui embaixo também. E vamos imaginar que a esteira andou, quanto é que ela anda? 10 centímetros. Então, se ela andou 10 centímetros, essa roda veio parar aqui e essa roda veio parar aqui. As rodas andaram um pouquinho, né? E a esteira, como é que ficou? Esse ponto B ficou exatamente onde ele estava. E o ponto A, ele se deslocou daqui para cá. Então é essa distância daqui que o problema está perguntando. Quanto que o A se deslocou? Imagina que a esteira não girasse. Se a esteira não tivesse girado, o ponto A teria se deslocado junto com o resto da escavadeira toda, ou seja, 10 centímetros. Só que além do ponto A ter se deslocado junto com a escavadeira, a esteira ainda girou. Girou nesse sentido daqui. Ou seja, o ponto A ele andou mais 10 centímetros. Por quê? Esse ponto B ele ficou exatamente onde estava, porque ele está grudado aqui no chão, tem um atrito. Esse ponto B ele não se mexeu. Então, para esse ponto B não se mexer, a esteira tem que ter girado 10 centímetros, porque a escavadeira andou 10 centímetros e o ponto B ficou no mesmo lugar. Então, a gente descobre que a esteira ela gira 10 centímetros. Então, o ponto A, ele andou os 10 centímetros que a escavadeira se deslocou, mais 10 centímetros, que foi o que a esteira girou. Então, a resposta certa
é que o ponto A se moveu 20 centímetros. Ok? É, isso deve dar para verificar com algum brinquedo que vocês tenham, que tem alguma roda parecida com a roda de uma escavadeira. Vamos para o próximo. Juntos, ursinho Puff, corujão, coelho e leitão comeram 70 bananas. Cada um comeu um número inteiro de bananas. Cada um comeu pelo menos uma. O ursinho Puff comeu mais do que todos os outros, do que cada um dos outros. Corujão e coelho comeram 45. Então, corujão. Corujão e coelho eles começam com a mesma letra, né? Vamos chamar de C1 mais C2. É igual a 45. A gente sabe que o Puff, Corujão, Coelho e Leitão comeram 70 bananas. Então o Puff e o Leitão comeram, para chegar a 70, faltam 25, né? Então Puff mais o Leitão comeram 25 bananas. E o Corujão e o Coelho comeram 45. Só que o Puff comeu mais que todo mundo, todos os outros. Então vamos lá. A gente não sabe quantas que o Corujão e o Coelho comeram. Uma possibilidade, por exemplo, seria o Corujão comeu uma e o Coelho comeu duas. Comeu o resto, 44. Uma possibilidade. Só que essa possibilidade não vai dar certo. Por quê? Porque o Puff ele tem que comer mais que cada um dos outros. Então ele vai ter que comer mais que 44. Então ele vai ter que comer pelo menos 45. E aqui já não dá. Se ele come 45, a soma dele com o leitão não pode dar 25. Então, na verdade, a gente vai ter que diminuir, a gente vai ter que distribuir essas 45 bananas aqui do corujão e do coelho de forma a que o maior deles seja o menor possível. Então a gente divide mais ou menos na metade. A gente fala que um comeu 22 e o outro comeu 23. E aí o que acontece? O ursinho Puff, ele vai ter que ter comido pelo menos 24 bananas, porque ele tem que comer mais do que esse aqui. Se ele comeu 24, o leitão vai comer uma banana, porque cada um, ele está falando aqui, cada um comeu pelo menos uma. Então a gente vai ver que essa que tem que ser a resposta. Quantas bananas o leitão comeu? Ele vai ter que comer uma banana só. Por quê? Se a gente distribui essas 45 bananas aqui de uma outra forma, que não seja 22 e 23, digamos que seja 21 e 24, o que vai acontecer? O ursinho Puff ele não vai poder comer 24, ele vai ter que comer pelo menos 25 bananas. E aí não sobrou banana nenhuma para o leitão, porque o Puff já comeu as 25 aqui. Então isso aqui também não dá certo, porque ele está dizendo que cada um comeu pelo menos uma. Então aqui o leitão não comeu nenhuma. Então a gente não sabe se foi o corujão ou o coelho que comeu 22 ou 23. Mas com certeza um deles comeu 22 e 23. Porque senão essa conta não vai fechar. Qualquer outro valor que você coloca aqui, a conta não vai fechar. Então o Puff comeu 24 e o leitão comeu 1. É a única solução aqui. Vamos lá. Número 8. Quando estavam passeando no parque, Nicole e Valéria chegaram a uma clareira redonda, cercada por um anel de choupos e decidiram contar as árvores. Então vamos lá. Uma clareira redonda, um espaço redondo, né? Sem árvores e várias árvores aqui em volta. Então eles decidiram contar as árvores. Nicole andou em volta da clareira e contou todas as árvores, e Valéria fez o mesmo. Mas começou de uma árvore diferente. A 20ª árvore da Nicole era a 7ª árvore de Valéria, enquanto a 7ª árvore de Nicole era a 94ª de Valéria. Então vamos lá. Ele também não fala em qual sentido que elas percorreram. Então vamos começar de um lugar qualquer. A 20ª árvore de Nicole era a 7ª árvore de Valéria. Então vamos lá. Tem uma das árvores onde a Nicole começou. Digamos que a Nicole tenha começado por esta árvore aqui.
Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima. Então aqui é a sétima árvore da Nicole. Vamos botar aqui, essa árvore aqui é a árvore Nicole 7. A sétima árvore da Nicole é a 94ª da Valéria. E a 20ª árvore da Nicole. Aqui vamos botar uma reticências, porque senão a gente vai ter que desenhar muita árvore aqui. Aqui passaram mais algumas árvores e chegamos na árvore N20, que é a 20ª árvore da Nicole, que é igual à árvore V7, que foi a árvore onde a Valéria. Então, se a Valéria estiver percorrendo no mesmo sentido da Nicole, a Valéria ela vai ter começado por alguma árvore aqui no meio. E essa daqui também é a árvore V94. Então, como é que a gente faz para contar tudo isso? Bom, se essa aqui é a sétima árvore da Nicole e essa aqui é a 94ª árvore da Nicole, quantas árvores? A gente sabe quantas árvores tem nessa volta toda aqui, né? 94 menos 7 mais 1. Por que mais 1? Porque essa aqui é a número 94 e essa aqui é a número 7. A gente quer saber quantas que tem entre o 7 e o 94, sem contar a 7 e a 94, começando aqui e terminando aqui, sem contar a 7 e a 94. Então a gente subtrai e soma 1. Então isso aqui vai dar 87, 80, não, tudo isso. Sétima árvore da Nicole e 94ª da Valéria. Então vamos lá. 94 menos 7 vai dar quanto? 87 mais 1, 88. 88. E aqui, quantas árvores a gente tem aqui no meio? A gente sabe pela Nicole, né? Se aqui era a sétima árvore da Nicole e aqui é a 20ª árvore da Nicole, então quantas árvores a gente tem nesse intervalo aqui? A gente vai ter 20 menos 7 mais 1, que é igual a 14 árvores. Na verdade, tem um errinho aqui, acabei de perceber. Não é menos 1 a conta que você tem, não é mais 1 a conta que você tem que fazer, é menos 1. Muito cuidado com isso aqui, gente. Sempre prestando muita atenção se você tem que colocar menos 1 ou mais 1. Eu gosto sempre que acontece isso, você fica nessa dúvida assim de colocar menos 1 ou mais 1, pega um exemplo pequeno. Vamos lá, vamos desenhar aqui 4 árvores. Digamos que essa aqui seja a quinta árvore, essa é a sexta árvore, sétima árvore e oitava árvore. Entre a quinta e a oitava árvore, quantas árvores a gente tem? 8 menos 5 vai dar 3. E na verdade a gente só tem duas, então a gente tem que tirar 1. Então, na verdade, a conta que a gente tem que fazer é 8 menos 5 menos 1, que vai dar 2. Você pode sempre pegar um exemplozinho pequeno para descobrir se você tem que somar 1 ou diminuir 1. Sempre que você está contando página de livro, isso aqui pega muita gente nas Olimpíadas. Tá? E quase me pegou aqui também. Vamos lá, 94 menos 7 menos 1 dá 86. E 20 menos 7 menos 1 dá 12. Então, quantas árvores a gente tem na clareira toda? Resposta: 12 mais 86 e mais duas que a gente não contou, né? A gente não contou essas duas árvores aqui. A gente contou sempre o que tinha entre essas duas aqui, nessa região, e o que tinha entre as duas aqui no outro lado. Então a gente tem que somar as outras duas também, que vai dar 100. Resposta: 100 árvores, né? Se a gente for contar. Vamos para o próximo, acho que esse é o último.
Um grupo de acampamento de verão saiu de uma floresta onde estavam colhendo flores. Eles andavam em pares formados por um menino e uma menina. Em cada par, o menino tinha ou 3 vezes ou um terço da quantidade de flores da menina. É possível que a quantidade total de flores do grupo seja igual a 2006 flores. Vamos observar as propriedades aqui. Digamos aqui, sempre que sai um casal, vamos ver, tem dois casos, né? Ele está falando ou 3 vezes ou um terço. Então são dois casos aqui. Então, se o menino sai com 3 vezes a menina vai sair com x e o menino vai sair com 3x. Ou seja, no total eles vão sair com 3x mais x, que é igual a 4x. E digamos agora que ele saia com um terço da quantidade de flores da menina. Ele vai sair com, sei lá, y flores e a menina vai sair com 3y flores. Ou seja, ele vai sair com um terço das flores da menina. Nesse caso daqui, os dois juntos vão sair com 4y. E aí o que a gente observa aqui, não importa se ele saia com 3 vezes ou um terço. O casal junto, os dois juntos, eles sempre vão sair com uma quantidade de flores que é múltiplo de 4. Porque sempre que você soma um número com o triplo desse número, você vai ter um número que é múltiplo de 4. Por exemplo, você soma 5 mais 3 vezes 5. Quanto é que vai dar isso aqui? Vai dar 20. Mas você pode colocar o 5 em evidência. 5 vezes 1 mais 3, que é igual a 5 vezes 4, que é um múltiplo de 4. Ou seja, você pode fazer o número que você quiser aqui, e sempre que o menino leva um terço, um vai levar o triplo de flores do outro, os dois juntos vão ter que levar um número que é múltiplo de 4. Então, 2000 a gente sabe que é um múltiplo de 4, né? Vamos ver se 2006 é um múltiplo de 4. Não vai ser, né? Se 2000 é múltiplo de 4, esse aqui não vai ser. Se a gente fizer a continha direitinho, isso aqui, 0, 0, vai dar, quando a gente baixar o 6, vai dar 1. E vai sobrar um resto igual a 2. Então, 2006 não é um múltiplo de 4, então a resposta é possível? Não. Por quê? Porque o valor total tem que ser, a quantidade total de flores, ela tem que ser um múltiplo de 4. Porque se cada casal tem uma quantidade de flores que é múltiplo de 4, você vai somando vários múltiplos de 4, o resultado final vai ter que ser um múltiplo de 4. Então é isso. Isso termina a listinha aqui de exercício.